Olá, pessoal, boas-vindas a todas que estão aqui. Queria agradecer a presença da Carol e da Isabela, que vieram tirar as dúvidas delas sobre a carreira em marketing. E eu queria muito agradecer a Flávia por ela ter arranjado um tempinho para a gente e para conversar com essas meninas que estão muito interessadas nessa carreira, contar um pouquinho sobre a história dela e esclarecer algumas dúvidas. Flávia, super obrigada É pelo um seu prazer tempo. estar com vocês, gente. Um prazer mesmo. Obrigada, muito obrigada. Flávia, me corrija se eu estiver errado. A Flávia, ela fez uma carreira em marketing. A Flávia estudou na PUC, no Rio, Comunicação Social, é isso, né, Flávia? Qual a ênfase mesmo que Exatamente. você fez? Publicidade, na minha época você Publicidade. escolhia entre jornalismo e publicidade. Eu escolhi Ótimo. publicidade. É bom que eu tive a oportunidade de trabalhar tanto em cliente, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na Globo, e hoje eu trabalho numa agência de publicidade. Então eu tenho um pouco a visão dos dois mundos, eu acho que eu posso contribuir bastante para vocês. Legal, muito legal. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, e depois vou deixar as meninas à vontade, é justamente isso. Se você puder contar resumidamente um pouquinho como é que se deu essa sua carreira, né? E como é que. Porque a gente entende que o marketing é algo muito amplo, né? E existem diferentes possibilidades. E como você já vivenciou algumas possibilidades diferentes de atuação, se você puder contar um pouquinho da sua carreira para começar, eu acho que seria legal começar por aí, pode ser? Claro, conto sim, com todo prazer. Na verdade, quando eu comecei, né, quando eu fiz faculdade, tudo muda muito rápido, né? As profissões estão mudando, estão se reinventando, né? E na minha época, a gente só tinha uma faculdade de marketing no Rio de Janeiro, que era a faculdade da cidade. Então, estava começando o marketing. Eu acabei fazendo publicidade na PUC, mas assim que eu me formei, eu fiz gestão em marketing do IBMEC. Então, fiz uma pós para fazer um reforço em marketing. A minha história, meninas, eu sempre, né, gostei de comunicação, é, e eu tinha, né, também meu pai, que já trabalhava com publicidade, e meu padrinho também tinha uma agência na época, então eu já tinha esse contato maior, então para mim não era um universo tão distante, então foi fácil a minha escolha. Eu começo que no início eu fiquei na dúvida se eu queria jornalismo ou publicidade, mas logo depois eu me encontrei, achei que publicidade era o meu território e eu segui na faculdade. Um pouco antes de eu me formar, eu fiz estágio. Eu comecei fazendo estágio numa agência. E eu vou falar para vocês que faz toda a diferença, né? Porque de fato a faculdade é muito bacana, tem que estudar mesmo, mas quando você vai na prática, que você aprende e entende um pouco mais. E aí eu fiz numa agência de publicidade, passei para o processo de seleção na OGF, que na época era uma grande agência do Rio, hoje só tem em São Paulo. E na sequência, uma pessoa da ONG me chamou para ir para a Coca-Cola. E eu lembro que eu estava me formando, e aí eu estiquei a PUC mais um pouco para fazer um processo de trainee. E aí eu fiquei na Coca-Cola, era trainee da área de comunicação, então eu cuidava de todos os produtos não cola, Fanta, Taí, Fanta Uva. Lancei o Quat no Brasil, né? Foi legal, até uma experiência que a Coca-Cola trouxe uma agência gringa de São Francisco para lançar o Guaraná do Brasil. Então, você imagina, o comercial tinha índios, tinha flores subindo, e aí eu trabalhei nessa área de comunicação, que foi muito legal. Então, a gente criava todos os comerciais, toda a comunicação dessas marcas, começava a construir não só o entendimento do público, qual era o valor que a gente queria passar para essas marcas, porque vocês vão entender que cada produto é uma persona. A marca em si, a gente identifica ela de uma forma, e para quem a gente quer atingir, a gente também foca toda essa comunicação. Então, eu tinha diferentes produtos para diferentes públicos diferentes. Foi uma experiência muito legal na Coca-Cola. Da Coca eu saí e fui para Globo, trabalhar na Globosat, estou começando TV por assinatura, então é uma experiência muito legal você trabalhar em TV, fazer conteúdo para TV. Eu era marca institucional, então eu trabalhava com todas as marcas. Na sequência, eu fui convidada para ir para a NET, que distribui o conteúdo da Globosat, não sei se vocês sabem, né? Então, na NET eu tinha contato com os canais, então eu fazia todo o marketing dos canais. E a NET, ela tem dois desafios, né? Quando você vai para uma empresa, você tem que reter os clientes, que, né, quem está na base você precisa reter e você precisa conquistar. Então, eu usava todo o conteúdo dos canais, né, o investimento deles, inclusive, eu tinha uma parte que eu gerenciava para fazer ações de conquista e de retenção. Então, eu criava ações, né, em diferentes estados do Brasil para conquistar clientes, com o investimento deles, né? Para criança, a gente usava cartoon, e cada produto direcionado para um público. É, e aí passei um tempo cuidando dessa área na NET. Depois me chamaram para trabalhar na Globo.com, quando estava lançando o portal da Globo.com. E aí foi um desafio bacana que eu entrei no começo da internet, na TV Globo.
E aí é uma história muito legal. Eu fiquei 13 anos na Globo como um todo, passo contando os 3 anos da Globosat, mas 10 anos na Globo.com. Eu participei do primeiro Big Brother até o 11º, assim. Então, ficava lá dentro, cuidando do site do Big Brother, porque a gente cuidava tudo conteúdo de entretenimento da Globo. Primeiro, quando eu entrei na Globo, é legal para contar, porque quando eu entrei na Globo, vocês não vão lembrar, mas a Júlia vai. Quando a Globo entrou na internet, o que ela fez? Ela tinha uma parceria com a TIM, um investimento muito alto. Então, toda a comunicação era Globo.Ana Maria. Era todas as celebridades da Globo traziam para vender esse portal. Ela não estava muito preocupada com o conteúdo, achando que a imagem dela fosse sozinha se vender. Com o passar do tempo, eles descobriram que o conteúdo era importante. Então, não é só a celebridade. Eu navego porque eu quero conteúdo. Você precisa, de fato, ter um conteúdo relevante para isso. Então, o que que eles fizeram? Eles se reinventaram, e foi nessa hora que eu entrei um ano depois. Eles começaram a fazer conteúdo próprio. Então, eles começaram a criar sites. A Júlia vai lembrar, vocês não, tinha um Paparazzo, tinha a Dirce, que era um site de fofoca, tinha o site, a gente foi crescendo. Depois a gente descobriu que a gente podia agrupar esses sites. Então, a gente fez o Globo Esporte, todos os sites de esporte, inclusive os programas da Globo. Depois a gente fez o G1, que era o site de jornalismo, e depois criou-se o G-Show, que é o site de entretenimento. Embaixo de cada um deles tinha os programas da Globo e conteúdos que a gente ia criando também em cima deles. Então foi fortalecendo, e o Globo.com hoje é um dos maiores portais do Brasil, muito com foco nesse conteúdo. Eu, no meu segundo momento da Globo, que eu trabalhei, primeiro comunicação, depois eu fui trabalhar com produto, eu cuidava do núcleo de entretenimento. Por isso que eu falei para vocês que eu trabalhei com o Big Brother, com a novela, com os programas de auditório. E é curioso, né? Assim, agora a velha falando para vocês. Hoje, todo mundo entende a força da internet. No início, gente, ninguém entendia. Eu chegava para falar com os apresentadores ou com os diretores de programa, ninguém nem me olhava. Nem queria saber, com exceção, verdade seja dito, fazer um reconhecimento ao Boninho. E até o Luciano Huck também, eram os dois mais visionários. O Boninho, desde o início, ele já entendeu que ele precisava da gente. Então, bem quando ninguém queria saber de mim, ele foi lá e falou: olha só, eu quero fazer câmeras exclusivas, eu quero ter um site exclusivo com conteúdo 24 horas, eu preciso fazer a votação na internet. Então, aí começou e os outros começaram a perceber que, de fato, tinha uma relevância. Mas durante muito tempo, para eu conseguir passar a novela, eles só me davam 3 da novela um dia depois. Porque se eu botasse ali, eu ia estar concorrendo com a novela. Então, a gente foi quebrando algumas barreiras, bem interessantes, quando eles começaram a perceber que era necessário e que a internet era um complemento da história. Então, a gente começou a aproveitar e criar uma continuidade no digital, trazer uma experiência diferente. Então, foi um processo e cada um foi adquirindo e entendendo essa importância da internet com o tempo. Quando eu saí da Globo, e eu saí, por exemplo, meu segundo filho, dá muito trabalho, eu trabalhava 24/7, era uma loucura, eu abri mão, eu pedi demissão, mas resolvi sair muito pelo pessoal mesmo, estava com o segundo filho, estilo de vida, eu falei, não dá para mim isso. E aí eu acabei indo para Artplan, né? Recebi esse convite, fui trabalhar com clientes, que é o que eu faço hoje. Hoje eu sou diretora de atendimento da Artplan do Rio. Então, eu tenho todos os meus clientes, eu gerencio todos os clientes da agência. O que é legal quando eu sou atendimento? Dentro de uma agência você tem a área de criação, é importante vocês saberem. Cada hora você cria uma área nova, porque a gente vai se reinventando. Você tem a área de planejamento, você tem a área de dados, que é uma área que vem crescendo muito, que não existia até 2 anos atrás, hoje é uma das áreas mais importantes. Muito em breve ela vai se juntar com mídia ou com planejamento. É um ponto de atenção para vocês. Você tem a área de mídia, atendimento, criação, mídia, planejamento e BI. E tem área de operações, áreas de produção de conteúdo, mas se eu pudesse destacar para vocês, assim, hoje, 2 áreas relevantes que eu considero que vocês precisam ter hoje para o mercado, é dados. Hoje, nada sai sem dados. Nenhum cliente hoje faz uma campanha porque é legal, porque ela é criativa, porque isso é engraçada. Ela tem que estar embasada. Qual é a defesa? O que você entendeu? Por que você está falando isso? O que o seu público quis? Entender mesmo a leitura dos dados, entender. Quando eu digo dados, vocês conseguem entender, vocês têm noção do que eu me refiro? A dados são, de fato, fundamentos. Como uma pesquisa, a informação que eu pego hoje, muito do digital, onde eu consigo ler muito, então, pelos conteúdos, pelo social listening que eu capto, são programinhas que conseguem entender o que está se falando mais. Vocês devem ter olhado a nuvem de palavras que alguns programas colocam. Vocês já ouviram isso? Tem nuvem de palavra, eu acho que eu já vi isso no Não é de Casa, no da Patrícia Poeta. É nuvem de palavras. É o que está sendo mais falado na internet, está sendo mais comentado, o que as pessoas estão dizendo. Então, a gente precisa hoje ter um pouco esse monitoramento para qualquer conversa que você vai abrir, qualquer campanha que você vai criar, você tem que estar alinhado
com o desejo das pessoas, com o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando. E a internet trouxe para a gente isso. No passado, antes de ter dados, antes de ter internet, antes de ter toda a informação que a gente tem hoje, acesso disponível, né? Através das redes, dos portais, das redes sociais, a gente tinha que fazer uma pesquisa. Porque era a minha época Coca-Cola, eu fazia para cada lançamento, para cada campanha, eu fazia uma pesquisa, ouvia as pessoas numa sala. Isso a gente ainda faz, quando a gente quer se aprofundar. Mas eu consigo uma informação prévia, entendendo qual é a conversa do momento, qual é a necessidade, qual é a dor, pelo acesso aos dados. Hoje, as ferramentas que a internet me proporciona. Então, essa é uma área super importante hoje. Outra área que vocês devem saber que foi o digital, né? Hoje, durante muito tempo, para a comunicação, a TV resolvia as nossas vidas. Você botava um filme na TV, resolveu, tá ótimo, todo mundo viu. Hoje em dia não é mais isso, né? A TV não tem mais a audiência que tem, as pessoas não estão mais disponíveis para ficar só olhando para uma tela, enquanto vem a TV, elas estão no celular, elas estão respondendo um e-mail, elas fazem milhões de coisas, né? Que é o multitelas. Então, você precisa estar preparado para isso. O digital toma um corpo e um tempo muito grande da gente, dá muito mais trabalho, porque você consegue ter acesso à informação em tempo real, e você consegue ir mexendo e calibrando. Então, eu preciso de muito mais gente hoje gerenciando uma campanha digital do que no passado eu tinha para gerenciar uma campanha na TV. Eu botava um filme e tinha que esperar um mês para saber o resultado. No digital, eu sei em tempo real. Eu coloquei a campanha. Se eu tenho que dar um tempo, né, para reagir, mas sei lá, assim, em 48 horas não reagiu, eu troco a peça. Eu mudo a campanha, eu mudo a fala. Então, eu consigo ir acompanhando o que está acontecendo. Então, são duas áreas hoje que eu destacaria para vocês. Criação é sempre criação, mas hoje a criação por criação, sem nenhum vazamento, sem nenhum fundamento, não faz nenhum sentido. Então, conteúdo é uma coisa muito importante, né? As redes que você tem, a conversa que você gera, isso também é muito importante. Acho que toda marca precisa abrir conversas, saber se posicionar, entender o seu público, conversar, interagir com ele da melhor forma, né? Aí passa um pouco porque eu falei para vocês no início, com a sua personalidade, com o seu tom de voz, que é construído através de um branding e uma identidade de uma marca. Então, é um pouco assim, isso é um pouco da minha trajetória, por onde eu passei, do que eu fiz e o que eu estou fazendo hoje, né? Então, eu estou nesse momento, como agência de publicidade, a gente está tendo que se reinventar cada vez mais, entender as necessidades do mercado e dar tudo que o cliente está precisando. O que eu acho muito legal da experiência em agência, comparado com a experiência de cliente, que é um ponto importante, e em algum momento vocês vão se questionar sobre isso, né? Na área de marketing, você pode é muito amplo, como a Julie falou, e é verdade. Você pode trabalhar em milhões de frentes. Ao trabalhar no departamento de marketing, é legal, o produto é seu, você gerencia, você acompanha, que eu quero fazer na Coca-Cola com meus produtos ou na Globo com meus sites. Agência, qual é a bacana da agência? A agência está sempre na frente das tendências, é muito dinâmico, e eu falo de assuntos diferentes. Eu falo, gente, o meu HD, eu tava vendo, é muito doido. Eu falo de locação de carro, sobre a Localiza, eu mudo para beleza da L'Oréal, depois eu vou para aposta, que é o Betão. Então, assim, é muito assunto e eu tenho que mudar de assunto com uma facilidade que, assim, você nem sente. Eu acabei de falar e estou falando de outro assunto, entendendo? Então, é muito dinâmico, é muito legal, e são muitos assuntos. Eu aprendo bastante sobre vários segmentos. Então, esse é um ponto forte para mim da agência. E o clima, astral. Então, assim, são pontos diferentes, mas no final das contas, a área de marketing, ela também não deixa de ser marca de comunicação, ela também tem clientes, são os clientes internos, né? Que geralmente é a área comercial, a hora a gente está sempre para prestar o serviço em favor da marca, em favor de um produto da empresa. Então, por exemplo, a área de marketing da L'Oréal, ela tem área de vendas, ela tem outras áreas que elas têm que atender para divulgar aquele produto. Então, a gente vai estar sempre com. Isso é um ponto muito importante. É muito relacionamento. É uma área que você está sempre se relacionando muito com as pessoas. Então, é muito importante ter muita cultura, ler bastante, ter muito conhecimento, fácil relacionamento, ser, ser muito resiliente, sabe? Ser muito versátil, estar sempre mudando de uma forma super rápida, acompanhando essas mudanças. Curioso, eu acho que é uma característica super importante também, eu acho que para um profissional de marketing. Crítico, analítico, assim, de ser questionador, isso também é importante. Então, acho que é um pouco isso, assim. Não sei se faltou alguma coisa, me perguntem, que eu sigo aí se tiverem mais alguma dúvida. Isso é um pouco da minha história, do meu entendimento sobre o mercado. Legal, obrigada, Te ajudei, né? Flávia, obrigada muito, deu para ter uma visão super grande. Carol, Isabela, o que vocês querem perguntar de mais específico para a Flávia, aproveitando essa oportunidade? Podem falar. Pode ir, Carol. Tá.
Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada ao estudo mesmo, tipo, à formação. Claro. E eu estou em dúvida em fazer uma, tipo, uma formação em administração e uma pós em marketing, ou uma formação em comunicação social e depois uma pós em marketing. O que que você acha que vale mais a pena? Se você acha Difícil te falar, assim. que ajuda mais em certas áreas? É difícil. Porque, que eu, assim, eu não tenho hoje profundidade para te falar sobre os cursos, então eu não quero ser leviana aqui para te dizer o que está coberto hoje no curso de administração, porque com certeza ele também se reinventou da minha época para cá. Assim, não tenho dúvida disso, tá? É difícil te dizer, mas é muito mais você entender, assim, quando você faz administração, você amplia um leque muito mais para, não só para marketing, mas para outras possibilidades dentro de uma empresa. Você pode trabalhar com logística, você pode trabalhar até com RH, você pode trabalhar com outras possibilidades. Então, é legal entender, a Júlia vai poder te ajudar melhor do que o mapeamento de administração em relação a isso. Quando você vai para comunicação, é um outro mapeamento, né? Não que você não possa trabalhar, fazer administração e trabalhar com comunicação, é mais difícil, né? Se você tem uma tendência a trabalhar numa agência ou ir para mais. Assim, então, porque existem umas áreas que são mapeadas em torno daquilo. Mas, claro, se fazendo administração, você quer trabalhar numa empresa, você consegue se colocar numa área de marketing, depois você vai fazer um curso de pós para se aprofundar mais aquilo, né? Fazendo comunicação, você vai sair ou para uma agência, uma área de marketing de comunicação de uma empresa. E aí você pode fazer um curso de finanças e trabalhar numa área mais específica do financeiro ou de uma gestão logística, você pode fazer isso. Então, hoje, né? E até dentro de faculdade, me corrija se eu estiver errada, Júlio, mas tem eletiva, você pode ir direcionando mais para uma ou Sim. mais para outra. Sim, a própria área que você falou de dados, então, assim, tem cursos novíssimos de ciência de dados, tanto graduação como pós. Então, às vezes a pessoa estudou publicidade e propaganda, né, ou fez administração, está em marketing, mas ela quer especializar nessa área de dados que está crescendo imensamente, né? E pode fazer uma pós, por exemplo, nisso, né? É, Exatamente. A área de tecnologia, a área digital, né? Que hoje é a área que a gente tem uma amiga em comum que está trabalhando, é uma área que também cresce muito, e ali você precisa também de comunicação para ter um entendimento do consumidor, como é que vai ser a navegação dele, para desenvolvimento de sites. Então, é um mercado muito amplo. E tanto comunicação quanto administração eu até acho, Júlia, posso estar fazendo uma coisa errada, me corrige, por favor, que você entende melhor do que eu. Mas eu acho que a administração, ela é muito ampla. sim, Eu acho que é uma das profissões mais sim, amplas, não é isso? sim, sim. Você estuda um pouquinho de tudo e você não se especializa em É, nada. Mesmo que você pegue as eletivas mais específicas, não são tantas, né? Você acaba estudando muita coisa. Agora, para quem não tem muita certeza ainda do que quer, talvez seja uma opção, né? A administração e depois a especialização, né? sem Ou dúvida. estar mais preparado para ter uma visão de gestão de negócios como um todo. Aí é um curso É. de Eu não administração. gostava muito de matemática, meninas, então eu confesso que, assim, eu nem cogitei E para muito administração. administração. Muito bom. Isabela, você quer fazer alguma pergunta específica? É, eu queria perguntar, eu estava conversando esses dias com a minha mãe, e ela disse que ela trabalha com harmonização e ela estava na clínica e uma cliente dela era dona de uma agência de publicidade. E ela disse que hoje em dia vale muito mais a pena você seguir o marketing digital, fazer uma graduação nisso. Só que eu sei que tem uma diferença entre esses dois. Eu queria que você me explicasse um pouco a diferença e se vale a pena eu fazer publicidade mesmo. Olha só, como eu falei no início, por exemplo, eu sei que dentro da PUC, por exemplo, hoje você não tem mais comunicação, jornalismo e publicidade como era na minha época. Eu acho que você tem hoje mídias, tá? O que que eu acho? O digital é o futuro. E o digital traz para você muitos dados, muito conhecimento, uma expertise que eu acho que ninguém entra no mercado hoje se não tiver conhecimento digital. Então, eu não posso dizer hoje se uma faculdade, a PUC para publicidade está preparada para isso. Acredito que sim, mas talvez você tenha uma área específica de mídias que você vai entender mais, né, de planejamento, de comportamento para alcançar aquele público. Eu não sei muito, e é desculpa, assim, de verdade, como é que está dentro de cada curso.
o que eles estão oferecendo. Mas o que eu posso te dizer? O marketing digital hoje é muito importante, assim como uma área de dados. Se eu tivesse que te dar hoje, no momento que eu estou hoje, para você ser contratada para uma empresa, o conhecimento digital, e aí eu estou dizendo de KPIs, de análise, de ferramentas, de acesso hoje, né, para o mercado digital, de redes sociais, de engajamento, são conversas importantes que é necessário ter e aprender. São dois diferenciais hoje. Se você tem esse conhecimento, você tem um conhecimento de dados que o marketing digital também te proporciona, você se diferencia do mercado. Tem mais demanda, né, Flávia? É o que Muito mais oferta no precisa. mercado. Porque todo cliente hoje precisa ter o seu marketing digital, precisa estar nas redes, precisa estar falando, precisa estar se apresentando. Então, você pode trabalhar em uma agência ou no cliente. Então, você tem hoje área digital em todos os clientes que tem essa preocupação. E são muitas empresas, né? De serviços, de Muitas. produtos, de indústria, todas estão ligadas, não tem Todo como mundo, fugir. gente, tem uma coisa curiosa, até quem está na profissão de medicina, que nunca se preocupou com isso, hoje tem que ter o Instagram, tem que saber falar, tem que se comportar, tem que estar nas redes. Então, hoje é uma necessidade. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, melhor para você. Obrigada. Espero. Te respondi? Respondeu. Muito bom. Carol, você tem alguma pergunta a mais? Tem algo que a Flávia não tenha contemplado, que você queira saber? Por favor. Tenho. Quer dizer, talvez ela tenha abordado um pouco, mas se você acha que alguém precisa ter tipo, qualidades pessoais específicas, assim, para ter sucesso, né? Que você falou do estudo, né? Do que vale a pena você estudar, as mídias e tal, tipo, o mundo digital, mas você acha que tem alguma qualidade pessoal, assim, que é importante desenvolver ou ter para estudar? Eu acho que para comunicação, como eu falei, a curiosidade é uma coisa super importante, assim, você querer aprender, você querer saber, você está sempre descobrindo uma coisa nova, assim, sabe? E ter muito, porque é assunto, tudo parte do assunto que está rolando, que está acontecendo, você precisa estar muito antenado para se comunicar com as pessoas, para entender as dores, as necessidades, então eu acho que a curiosidade é uma característica importante, né? Zero passividade, tem que ser versátil, tem que ser dinâmico, eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, a gente fala muito sobre empatia, né? Que é um discurso que está sendo muito grande, assim, você olhar o outro, cuidar, diversidade, né? Isso é um ponto muito importante para qualquer profissional, né? Já foi o tempo que, né, que existia aquela coisa da liderança, da chefia, isso não existe mais no mercado. Então, essa proximidade, essa empatia é muito importante, seja qualquer profissão que você fizer. Então, sim, acho que destacaria a curiosidade, né? E lembrando, se for pro lado de comunicação, eu acho que relacionamento, acho que é super importante também, saber se comunicar bem, interagir com as pessoas, isso é importante. Legal, você tinha falado disso antes, né? Da curiosidade, da capacidade de se relacionar, do dinamismo, né? Gente, é tudo muita novidade, toda hora tem uma coisa nova, assim, a gente está sempre desatualizado. Então, Hoje a ansiedade que me dá isso, assim, eu tô sempre, assim, arrumar tempo para ler, para estudar, para ver, para entender, é sempre um assunto novo, e a gente tem que estar sempre, no meu caso, né, sempre à frente, sabendo tendência para discutir, para propor antes de todo mundo, sabe? muito bacana, muito legal. Mais alguma curiosidade que vocês tenham, meninas? Vocês gostariam de perguntar para aproveitar? Tem um pouquinho da Flávia? Eu queria saber como é que é o seu dia a dia, mais ou menos? Eu brinquei com meu filho outro dia, ele perguntou o que eu... Pequenininho, né? Por que outro dia, faz já tempo? Mãe, o que você faz? Ele é pequeno, porque eu resolvo problemas. Mas brincando, é pela posição que eu tô hoje, né? Hoje no meu cargo, na minha situação, só chega para mim algum problema para eu resolver. Mas o meu dia, hoje, na agência, ele é bem dinâmico. Como eu falei para vocês no início, eu trato de muitos assuntos diferentes, porque eu tenho clientes diferentes, mas é muito divertido. Antes de chegar com vocês, eu estava fazendo uma reunião sobre um cliente que eu tenho, que é uma cerveja. A gente estava fazendo o calendário dele do ano de ativações. Então, assim, a gente estava fazendo como é que a gente vai estar trabalhando ela no inverno, como é que a gente vai trabalhando ela no tema futebol. Então, a gente tem ideias. Ideias de cercar os bares antes dos jogos, ideia de fazer uma content house numa... Então, criatividade, é sempre um assunto diferente, é divertido, a gente discute. Então, tem isso, mas também, sem dúvida nenhuma, tem a pressão, né? A pressão do prazo, da entrega, porque eu sou um fornecedor.
Então, tem o estresse do dia a dia com o cliente, de gerenciar esse prazo, gerenciar essa data, gerenciar, né, um briefing que veio errado, a gente fez uma entrega e tem que refazer como. Então, tem essa dor também, um pouco, de que faz parte de todo o negócio aí. Se você for pro. Hoje eu tô me colocando, dando exemplo para vocês como cliente. Como agência, mas quando eu era cliente da Globo.com também acontecia isso. O diretor mudava de decisão e eu tinha que correr para botar uma coisa no ar, ou fazer mexer no site que eu ia colocar, ou no caso da Globosat lançar um programa que não estava previsto. Então, isso acontece muito. É muito dinâmico. Então, traduzindo o meu dia, ele é bem dinâmico. Eu falo sobre muitos assuntos, é muito corrido, é muito corrido. Eu tenho pouca gestão do meu tempo. Eu, sim, de verdade, assim, é uma vida bem pauleira. Claro, meninas, que assim, eu sou de uma geração, né, que eu sempre faço muito mais. Hoje em dia, eu vejo quando as meninas começam a trabalhar comigo, tem muito uma coisa do tempo, da hora, do limite, já veio tem uma cultura diferente da nossa, né, Júlia? Eu acho que tem uma diferença aí grande cultural. Mas, mesmo tendo essa diferença cultural, né, de vocês terem o tempo, o momento, esse entendimento, eu acho que o comprometimento é muito importante. E o conselho que eu dou para a geração de vocês é, claro, tem que respeitar as horas, os compromissos, os acordos, mas quando você está comprometido, envolvido com alguma coisa, isso encanta o cliente, encanta o seu chefe, encanta o parceiro, porque isso é muito importante, esse comprometimento com qualquer coisa que vocês venham fazer, sabe? Isso é muito importante. Legal. Muito, muito boa pergunta, Isabela. Muito Eu bem. tenho uma pergunta, só de curiosidade, assim. Tem alguma coisa que você, tipo, realmente não gosta do seu trabalho? Fora, tipo, o estresse em geral, né? Tipo, alguma coisa específica que você preferia não ter? Eu não goste, mas deixa eu pensar, porque, é, porque eu tenho um ponto em relação à agência, o que eu não gosto, mas isso também eu sofria quando eu era cliente. É que muitas vezes eu coloco no ar alguma coisa que eu não acredito. Então, assim, estou me colocando hoje no papel de agência, tá? Isso acontecia quando eu era Globo.com e quando eu era. Muitas vezes eu fazia que alguma decisão foi tomada de cima e eu não concordava. Então, às vezes eu coloco no ar alguma coisa que eu não concordo muito. Mas aí você tem que respeitar, porque alguém aprovou, essa liderança acima de você acreditou naquilo, o seu cliente pediu e você faz dessa forma. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. E aí a gente tem que saber lidar com essa frustração, né? E não é só na sua profissão. Imagina várias outras, né? Você acaba tendo que tomar ações, né? E atitudes que você não está 100%, né, comprado daquilo, mas é uma exigência do negócio, né? Uma exigência do seu chefe, da empresa como um todo. Então, essa resistência à frustração é comum em muita profissão. Não é só na sua atuação, né, Flávia? Super. É isso. Legal, Carol. Mais alguma pergunta, meninas? Não. Não? Flávia, tem alguma outra dica última, final, que você pense para as meninas? Enfim, você já falou coisas bastante valiosas, né? Informações muito, muito ricas aqui, que eu tenho certeza que vão ajudar muito a elas. Tentando me colocar no É, lugar de vocês, tomar essa decisão, o que foi importante para mim? Como é que eu poderia ajudar vocês? Eu acho que é entender um pouco do que vocês vão estudar, o que vocês vão fazer, né? O que cada curso hoje oferece para você vai se identificar com aquilo, porque são pesos maiores para uma coisa e pesos menores para outra. Eu acho que isso já pode ser um bom ponto de partida. Esses papos que a Júlia está proporcionando é super importante mesmo, para começar a entender um pouco, né, do mercado, como funciona, quais são as dores, porque às vezes a gente idealiza uma coisa e na prática nada são flores, nada é fácil, né? Existe um fator, né? No mercado hoje está cada vez mais difícil, mas cada vez mais competitivo, então o comprometimento, o interesse, a coisa se diferenciar é um fator muito importante, né? Isso desde a faculdade, quando você mostra interesse, com essa troca com o professor, com os parceiros, isso é super importante, mas o desafio de vocês agora é encontrar o que vocês querem, né? Meninas, pesquisem, conversem, avaliem os cursos de vocês, e eu acho que o coração de vocês vai dizer, e se não for também, não tem nenhum problema mudar, nenhum problema mesmo.
importante é vocês serem felizes, porque trabalhar no que a gente não gosta é muito ruim. Assim, eu acho que mesmo trabalho pra caramba, mas eu acho que eu brinco com meu marido, mesmo se eu fosse, eu peço todo dia pra ganhar na Mega Sena e ficar rica. Várias vezes eu falo, quando eu fico irritada, mas mesmo se eu ganhasse na Mega Sena e eu fosse muito rica, eu não pararia de trabalhar. Sim, porque eu gosto do que eu faço, é dinâmico e assim, então eu teria mais tempo, poderia me dedicar a mais coisas, fazer um hobby, não com a pressão que a gente vive hoje, mas eu não pararia, que eu sou bem realizada, eu gosto do que eu faço. É muito legal você fazer o que você gosta. Então, entendam, pesquisem, descubram para tentar achar de fato o caminho certo para vocês. É isso mesmo, muito legal. E essa aí a chave é informação. A chave é informação, quanto mais informação, Olha a melhor. curiosidade que eu falei. Exato, a curiosidade, ir atrás de informação, buscar e se conhecer também, né? E pesar tudo isso. É isso. Muito bom. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Queria muito te agradecer, Flávia. Obrigada. É um prazer, gente, de verdade.